Então, pessoal, retomando aqui com vocês, né? Terceira parte do nosso vídeo. Deixa eu confirmar se está tudo certo. Vamos lá. Como eu estava dizendo, né, na parte anterior, o LSD ele é capaz de produzir alucinações vívidas, né? Que é o que eu estava falando lá no início sobre esse tipo de droga psicodélica, né? Sobre os efeitos dela. Então, assim, ela não só causa alucinações, mas alucinações muito reais, né? Ou ilusões também, né? Então a gente pode imaginar assim que ele causa assim uma experiência muito mais vívida em relação à música, né, que você está ouvindo, a cores, né, que você está percebendo. Então, isso acontece também, as experiências elas se tornam mais intensas, tá? E assim como a maconha, né, ela também é capaz de causar experiências desagradáveis, né, dependendo do seu estado de humor. As drogas, do modo geral, elas têm isso, né? Elas correspondem muito ao estado de humor, né? Vamos pensar no álcool, né? O álcool, ele é tanto utilizado, assim, se você estiver num casamento, né? Numa festa e tal, a tendência é que você fique mais feliz ainda numa balada, né? Agora, se você estiver bebendo sozinho, em casa, assim, estiver passando por uma experiência desagradável, a tendência, né? Que você fique mais deprimido, tá? E o LSD também tem esse efeito, né? Então, ele traz aí, pode trazer experiências desagradáveis, mas assim, essas experiências elas podem vir através de flashbacks, através de imagens, né? Como se fosse assim num filme. Então pensa aí o quanto que isso é angustiante para o usuário, né? E agora eu queria entrar na nossa última parte, tá, da nossa aula, que é para falar sobre políticas e estratégias para o tratamento. Eu vou só introduzir isso aqui para vocês, trazer aqui alguns dados curiosos para vocês pensarem no assunto, né? Futuramente, né, quando vocês tiverem aí o consultório de vocês, quando vocês ou tiverem, né, se submetendo aí a uma aprendizagem sobre o uso de drogas, né, estiver vendo algum filme, algum conteúdo relacionado, vocês vão saber diferenciar mais ou menos qual que é, né, a linha de atuação clínica que vocês vão estar atuando, ou mesmo que está sendo apresentada, né, naquele conteúdo, naquele filme, naquela matéria de jornal, enfim. Queria introduzir para vocês, tá? Um modelo que é bem comum é o modelo moral, pessoal, como estratégia para tratamento. É um modelo moral, realmente, ele é muito utilizado, tá? Esse modelo é um modelo que se baseia na punição, tá? Então, assim, o uso de drogas deve ser punido. E geralmente ele vem acompanhado assim de uma filosofia religiosa, né? É uma coisa assim que do pecado, do erro, né? Que é o que a gente falou na aula anterior, né? Na primeira aula sobre o uso de drogas, tá? Essa questão de como a cultura pode influenciar, né? E esse modelo ele pressupõe que para você a única forma, né? A melhor forma de trabalhar o uso de drogas é reduzindo a oferta. Então você tem que atingir diretamente os vendedores, né, os traficantes, tá? E pressupõe que o único caminho para aquela pessoa que tem problemas com drogas é a abstinência total. Ou seja, a pessoa ela não pode ter recaídas, né? Então ele é um modelo moral e ele trabalha com essa culpa também, né? Se você assim não ser forte o suficiente para resistir ao uso, né? É porque você deve ter algum problema de caráter, alguma coisa assim. E aí eles focam, né, nessa abstinência, né? Você não pode, né? Não é aceito assim recaídas nesse modelo, elas devem ser punidas, né? Um exemplo prático assim desse modelo é a ação policial que teve em 2017 lá na Cracolândia. Aquela ação que foi um fiasco, foi bem criticado, né, pela mídia e que foi assim realizada na gestão do Dória, né? Onde eles invadiram lá a região central onde ficava a Cracolândia e expulsaram
alguns usuários e vendedores de drogas através da força policial mesmo, né? Sem se preocupar ali com as consequências daquele ato. Um outro modelo que é muito comum, também outra estratégia, né? É a que enxerga a droga como uma doença, né? Ou a dependência, né? O próprio termo dependência química, ele tem fundamento assim nesse modelo, né? Que é o modelo biomédico, e é um modelo que, nesse caso, ele trabalha com a redução da demanda. Então, é como se você fizesse um tratamento para o usuário para ele não ter mais vontade de usar. Né? Então, você vai ensinar assim, técnicas cognitivas lá, para ele controlar o desejo, né? Você vai assim passar medicamentos que são também psicoativos, que são drogas assim, para ele aliviar a ansiedade, que são aditivos também, né? A gente viu. Ansiolíticos, eles são aditivos, mas que vai reduzir a ansiedade dele. Um modelo que também trabalha com abstinência total, né? Então, assim, não é aceito, não são aceitos recaídas, e você trabalha ali com a pessoa para que ela chegue, assim, para que ela não faça uso de forma alguma de uma substância psicoativa. E é um modelo, assim, que é muito comum, ou muito aplicado em comunidades terapêuticas, essas clínicas, né, de recuperação, que são bem, mas bem criticadas aqui no Brasil, né? O modelo como essas clínicas elas exercem as atividades dela, com muitas denúncias de maus tratos, de opressão física, né? Psicológica, e mesmo assim elas têm um aparato, né? Um subsídio do governo para continuarem atuando. Então, por isso que vejam quanto a política, né? Por isso que eu estou colocando aqui, são estratégias para tratamento, mas também são políticas de tratamento, né? Aí você vai falar, por quê, né? Isso não só no governo atual, tá? Em governos anteriores, essas clínicas acabam recebendo mais ou menos subsídios financeiros, né? Para fazerem a sua atuação. Porque, de alguma forma, elas limpam, né? As ruas desses usuários, assim, elas tiram essa coisa que é feia para a população, né? Então, elas agem assim, de alguma forma, dentro do modelo médico e biomédico, que é higienista, né? E a gente tem, né? Então, esses dois modelos, eles têm muitas similaridades. E a gente tem um terceiro modelo, que é alternativo, que é o modelo de redução de danos, tá? É um modelo que se baseia na filosofia pragmatista. Pragmatista no sentido assim, as ações que você vai fazer e quais os resultados disso, né? Uma coisa assim mais prática, tá? E por outro lado tem a filosofia assim que aí é diferente, né? Não seria a mesma filosofia, mas é uma filosofia humanista, né? De se considerar a pessoa, os desejos dela, né? A história de vida dela, enfim. Então ela trabalha mais ou menos dentro dessas duas filosofias, às vezes um pouco mais pragmatista, às vezes um pouco mais humanista. E é um modelo que visa a redução de riscos, né? Aqui no Brasil teve um trabalho bem interessante no final da década de 80. O país, ele mais especificamente na cidade de Santos, ela estava sofrendo aí uma espécie de epidemia da AIDS, né? Então muitos usuários de drogas estavam se contaminando através de seringa, né? Da compartilhamento de seringa. E alguns agentes de saúde brasileiros começaram a distribuir nesses pontos de uso de drogas, né? Na época a heroína, era mais comum o uso da heroína, distribuir seringa para diminuir a contaminação, né? Infecção de usuários de drogas pelo HIV. E aí teve um efeito muito positivo, porque houve uma interrupção dessa contaminação, como se fosse uma vacina, né? Isso daí diminuiu drasticamente. E esse modelo começou a fazer parte aqui das políticas de saúde mental do Brasil, né? De redução de risco, redução de danos. Então, é um modelo que trabalha, assim, de um modo a diminuir os riscos decorrentes daquele uso, né? Daquela substância. Então, às vezes, você trabalha no sentido da pessoa começar a usar menos, da pessoa utilizar o que a gente falou lá da morfina, né? Então, a pessoa trocar a morfina pela metadona, né? Ou a heroína pela metadona. A pessoa que usava crack, né? Conseguir trocar por uma substância similar, que é a cocaína.
Então, são algumas alternativas, né? Tem desse modelo. Que é bem assim popular aqui no país, né? A gente tem assim como exemplos desse modelo os CAPs, álcool e drogas, e o PROAD, né? PROAD eu acho um trabalho excelente assim do que eu conheço. É o pessoal ali do CAISM, né? Da Vila Mariana, e eles fazem um trabalho bem bonito, assim, tratamento bem, né, estruturado, de primeiro mundo, de tratamento a portas abertas, né, para usuário de substâncias psicoativas. O CAPES é aquilo, né? É complicado você falar do CAPES pensando que os recursos não são muito bons, né? Cada vez mais há um desinvestimento financeiro nos CAPES e a gente tem milhares, né, de CAPES aí espalhados pelo Brasil, então é complicado você garantir uma qualidade, né, em todos eles. Mas é um sistema que tem uma filosofia interessante, uma filosofia também de portas abertas para esse tipo de tratamento. Eventualmente pode acontecer da pessoa ir no CAPS e ela ser encaminhada para uma comunidade terapêutica, né? E você vê que isso vai muito da região também, tá? Bom, trazer aqui alguns dados, né? Que é o que o texto do Feldman traz, sobre o DARI, né? Eu nem sei como se pronuncia isso. Mas é o sistema né, assim, o sistema de moral, né, um sistema punitivo americano, que influenciou, por exemplo, o nosso ProERD, né? Só que assim, ó, é um sistema que ele é utilizado lá há décadas e tem resultados bem questionáveis, tá? Ó, ele é utilizado em mais de 80% dos distritos escolares lá nos Estados Unidos. E assim, de modo geral, ele vai passando assim lições, né, sobre os riscos da droga, do álcool, das gangues, né, o que vai acontecer e tal, se você fizer uso de drogas. E geralmente assim é feito com pessoas que estão na pré-adolescência, né, ou iniciando a adolescência, para alunos de sexto e sétimo ano. E ele é aplicado por um policial, então veja qualquer coisa, né? Isso já tem uma semiótica e a imagem que passa, né? É alguém assim que vai te punir caso você não obedeça, né, aquelas regras. Só que assim, um estudo mostrou que que os alunos formados no DARI eram mais propensos a usar maconha do que um grupo de comparação não submetido ao programa, né? Então tem pesquisas que vão demonstrar isso. E eu acho que é interessante, né? Se a gente for pensar um pouco no ProERD, né? No Brasil, eu acho que tem pessoas que vão falar, ah, não, mas eu fiz o ProERD, me ajudou, sim, eu tinha medo de usar drogas e tal. Mas aquilo às vezes é uma coisa da pessoa mesmo, né? De um modo geral, o que as pesquisas indicam é que se a pessoa não tivesse feito o ProERD também, ela teria uma tendência assim, a não fazer o uso de drogas por outras questões, né? Tem a ver com a estrutura de personalidade dela, né? Com o vínculo que ela tem com os pais, enfim. Como que os pais trabalharam essas questões das drogas, né? Com ela. Mas de um modo geral, assim, a teoria, eu acredito que vocês vão ver em alguns semestres mais para frente, que quando a pessoa, né, ela está entrando na adolescência, eu vou citar uma autora, Arminda Berasturi, né, que fala sobre desenvolvimento psicossexual, psicossocial. Ela vai falar assim que há um deslocamento, né, dessa energia, dessa libido que antes era direcionada para a família, ela começa a ser direcionada para os grupos externos, né? Então, assim, a tendência é que o adolescente, ele, assim, se é uma figura de autoridade, está falando que aquilo não é bom, que aquilo é ruim, né? Mas os amiguinhos falam que é legal, a tendência é que essa pessoa, assim, ela ouça mais, né? Os coleguinhas, né? Ela quer participar do grupo, né? Ela já não investe mais tanto na família nuclear, né? Ela vai investir em pessoas, assim, que têm a mesma idade que ela, né? Para participar mesmo do bando, né? Essa coisa assim do adolescente de estar sempre em grupo, estar sempre em bando. E isso cria uma certa curiosidade, certo fetiche, né? Por que é proibido, né? Por que não, né? Então é complicado, assim, o mais indicado talvez seja ter ter conversas bem abertas, né? Bem sinceras, assim, com os adolescentes sobre o que são as drogas, sobre os riscos, né?